This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, eu, Bia, E eu, Mari. para falarmos sobre, acho que uma continuação de algum modo, né, da última que a gente trouxe há 2 semanas, que foi sobre Sermos Emocionadas. Foi uma história de voz de uma das ouvintes, inclusive se você é ouvinte e gostaria de contar a tua história, aproveite para mandar no @pod.mulherdevoz ou no nosso e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com, ok? Mas, diante disso, a gente tinha falado, né, Mário, que inclusive essa ia ser a continuação para você até contar como que foi a sua formatura. Nem foi a formatura ainda, né, porque ainda vai ter o evento em si, mas ter sido, dessa vez, apresentada a tua monografia, e que eu acho que é super voltada para nós mulheres, né, também. Teve até uma questão bem interessante lá. A gente estava assistindo, gente. Então, teve lá um momento bem interessante sobre isso, de falarmos sobre mulheres. E também a comemoração, como que foi finalmente agora estar psi, né? Ai, gente, sério. Agora, finalmente, psicóloga. Aê. E, bom, foi, acho que uma conclusão, assim, que eu tava aguardando muito. Eu fiquei muito ansiosa durante a semana da banca. Até falei pra Bia, assim, falei, gente, eu tô louca. Tô em surto. Mas no dia eu acho que eu fiquei um pouco mais tranquila, né? Depois. Nossa, foi muito... Então, a gente que assistia tava parecendo assim, pleníssima, tranquila. Agora, foi engraçado que você a gente tava mandando mensagem na hora. Aí você falou... Ai, não acredito que ela ia ser segunda, então ela já tava só querendo ser a primeira. Foi. Aí meteram ela pra ser a terceira a se apresentar. E o melhor foi o quê? Ai, gente, eu fui lá mandar mensagem no grupo, né? Com a Bia, a Luísa e a Elisa e tal, o Marcos. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá e mandei no grupo da monografia. Com a orientadora dela. Com a minha orientadora. Bem assim, fui para a terceira. Que saco. Sério. Ai, que ódio, que ódio. Mas elas visualizaram, você acha? Eu acho que ela viu, porque na hora que aconteceu isso, ela tava falando na câmera. Ai, e mentira. aí eu vi que ela, tipo assim, abaixou, sabe? Aí, mas apagou. Apaguei. Mas assim, eu fiquei um pouco, né? Eu tava de boa e deu eu fiquei assim, socorro, logo agora. Mas enfim, né? Coisas que acontecem. Mas tirando isso, assim, eu acho que fiquei bem satisfeita, assim, com a minha apresentação. Acho que aqui, inclusive, esse espaço foi um espaço que colaborou super, assim, pra eu conseguir me expressar melhor, pra eu conseguir falar ali naquele momento, né? A gente vai aprendendo a lidar com a câmera, aprender Porque foi a online, expressar. pra quem não sabe, né? Foi online, isso é um ponto importante. Então, assim, foi muito bom, fiquei bem satisfeita e acho que o tema casa muito com boa parte do que eu aprendi durante esse tempo, né? E que você compartilhou também aqui dos teus estudos também. Sim. Que eu falei sobre submissão sexual feminina e eu acho que, assim... Trouxe referência do jeito que ela traz aqui, que de filme, né? Eu trouxe Crepúsculo, trouxe 50 Tons de Cinza. Gente, foi o meu momento, assim, que eu sempre quis falar no meu TCC sobre Crepúsculo. Eu falei, eu vou dar um jeito de virar Crepúsculo aqui. Gente, como pode? E coloquei cultura pop. Né, que é isso. E que a gente fala muito engraçado. A Elisa também, né? Aí ela colocou lá, porque daí a Elisa foi sobre o TikTok. Ela colocou Sobre TikTok. Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo não, a Taylor Swift e a Sabrina Carpenter. Sim, foi muito legal, muito legal. Então vocês duas trouxeram um pouco de vocês também. Isso foi muito legal ver. Sim, foi bem massa, assim. Eu acho que isso, assim, trazendo um pouco agora pro tema, né, do podcast, sobre essa fortaleza que a gente encontra, né, enquanto mulheres, assim. Eu acho que a Elisa, assim, provavelmente deve ter também a mesma perspectiva nesse sentido, do tanto que a gente se apoia, né, umas pelas outras, assim. Sim. E foi por isso também que eu decidi fazer o tema que eu fiz na minha banca, né, pra gente dar voz para as nossas próprias narrativas. Aí foi muito bacana também, que aí teve um comentário de um homem que tava ali pra fazer, né, tava na banca, e aí, de algum modo, ele trouxe um apontamento sobre como a Mari podia ter citado um homem específico, falando sobre a experiência de um homem também. Sendo que toda a pesquisa dela era sobre vivências de mulheres, e tipo assim, título, era isso. E aí a Mari conseguiu se defender muito bem, né, eu acho que foi muito legal ver isso. E o apoio das tuas amigas também, né? Total. Acho que e aí é isso. Acho que por isso que a gente traz também esse tema aqui. A Mari trouxe essa sugestão pra gente pensarmos juntas, né? Ela posicionar-se ali e eu acho que sentir esse apoio de todas as mulheres ao redor falando assim, sim, tipo, isso é muito claro, isso é muito óbvio que você deveria ter feito isso.
Sim, total. E assim, naquele momento, eu acho que é um pouco do que a gente experiencia na vida, né? Sim. Eu senti um pouco uma certa deslegitimação Sim. do que eu estava trazendo, né? Porque a ideia da minha pesquisa era justamente falar sobre as nossas narrativas enquanto mulheres, sobre os nossos desejos, assim, sobre os corpos que muitas vezes foram colocados de forma ou patologizante ou então de uma forma muito moral, né? Sim. E não dá muito espaço para olhar para esse desejo da mulher sobre o seu próprio corpo. E aí, naquele momento, né, que eu recebi esse comentário, né? Do tipo, tem tal coisa, tem tal bibliografia de um homem que fala sobre outro homem, que fala sobre os corpos femininos. Vindo de um homem. Vindo de um homem. Eu fiquei assim, tá, mas não é essa a ideia. E eu coloquei isso pra ele, né? De, tipo, acho que o seu comentário me foi meio desconfortável, né? Nesse sentido, porque o foco aqui somos nós, né? Sim. E aí, assim, foi um momento que foi importante pra mim, eu acho que pra esse fechamento, especialmente durante, assim, toda a graduação, o que a gente observa muitas vezes é que esses lugares de autoridade, esses lugares, assim, muitas vezes de brilho, até dentro da própria psicologia. Admiração, né? De admiração, assim, muitas vezes até dentro de cursos da saúde, que é predominantemente ocupado por mulheres, mas os cargos altos são por homens. E assim, durante boa parte da minha trajetória no curso, foi muito isso, sabe? Tal professor homem que ocupa tal lugar de autoridade fala tal coisa. Então é isso. Então eu abaixo minha cabeça e obedeço, né? Porque é basicamente o que a gente aprende durante a nossa vida. Abaixa a cabeça e não fala nada. E aí quando eu falei isso, pra mim foi muito importante, sabe? Firmar o meu ponto de vista que era aquele. E assim, acho que ter domínio sobre aquilo que era uma propriedade minha, querendo ou não, né? Sim. Então foi um passo importante, assim. Sim. E aí depois, como que foi pra ti comemorar isso, né? E aí até pensar e acho que repensar, relembrar toda essa trajetória. Sim. Foi muito emocionante, assim. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo, assim, porque encontrei muito apoio em muitas pessoas, em muitos grupos que nem eram, assim, do curso, mas que estavam lá me apoiando enfim, né, a gente encontra apoio de diversas maneiras, né, a gente consegue ofertar esse amor de diversas maneiras, seja mandando uma mensagem, seja, você quer, sei lá, um chá de camomila, um suco de maracujá, quer alguma coisa pra te acalmar, o que eu posso fazer, quer que eu vá aí? Então eu recebi muito esse apoio, eu me senti extremamente acolhida naquele momento. E eu achei interessante porque esses dias tava pensando num vídeo aqui, né, aqui pro perfil, não pro do YouTube, né, pro Instagram. E aí eu tava vendo justamente sobre isso, sobre amizades. E achei muito interessante que lá nesse estudo, né, ele fala que nós mulheres, a gente consegue se sentir extremamente satisfeitas com as nossas amizades. Sim. E que muitas vezes isso não acontece em relação às amizades masculinas. Eu achei um ponto assim muito interessante que pra mim faz todo sentido quando eu tava vivenciando esse momento. Exato. E eu acho que foi legal isso, né? Foram 3 estudos que você trouxe e teve um deles que até traz essa narrativa, não é narrativa, né? Essa comprovação a partir da pesquisa que fizeram, que as mulheres, elas se sentem verdadeiramente acolhidas e escutadas entre si. E que muitas vezes o que acaba gerando prejuízo em um relacionamento, até de amizade com homens, é exatamente a falta dessa habilidade de escuta, de acolhimento, de saber o que falar, ou quando só não falar, só estar ali, né, presente. E eu acho que isso foi muito legal pra gente pensar a respeito dessa questão da rede de apoio. Continuando até o que a gente foi trazendo na última, mas também que é do Emocionada e também do Boy Sober, ou seja, desses relacionamentos amorosos, mas a gente pensar também sobre amor e apoio dentro de relações femininas. Entre, não só, né, de relacionamentos amorosos entre mulheres que a gente já trouxe aqui várias vezes, são muito mais saudáveis, mas o quanto que a gente pode se sentir satisfeita com outras dinâmicas de relação que não necessariamente esse amor romântico. Sim, até porque eu acho que a nossa narrativa, a nossa história colocou muito foco como se o amor romântico fosse o primordial, fosse o mais importante. Sim. Então, quando a gente vê, a partir desse lado, o fato muitas vezes de não estar em um relacionamento, não estar, né, com status de, sei lá, casada, por exemplo, ou namorando, é como se você não tivesse oportunidade de amor.
na vida, sendo que existem em diversos âmbitos, em diferentes grupos. Então, assim, é um lugar muito importante de ser explorado. Sim, sim. E aquilo do sentimento de completude, só estarei completa, né, outra metade da laranja, só estarei realmente satisfeita e terei aquilo que a gente sempre fala, né, nosso valor, quando estamos num relacionamento amoroso com um homem. E pelo contrário, a gente está vendo aí nas pesquisas que você foi trazendo o quanto que as mulheres estão satisfeitas, estão se sentindo acolhidas, valorizadas dentro de uma relação com outras mulheres e de amizade. E muitas vezes o que a gente acaba, acho que, repercutindo no nossa cultura, essa questão de família, né? Então, assim, claro que uma família vai ser muitas vezes o que a gente pode construir a longo prazo como um lugar de cuidado, de sentir pertencente, de até retirar um dos medos, nem não retirar, mas sanar um dos medos, talvez, que a gente tem, que é, ai, eu vou ficar sozinha. Como que é lidar com a solidão? A família pode ser isso, não só essa família hoje em dia que a gente está trazendo, né? De amor, casamento, filhos, mas também essa nova dinâmica familiar, que é das amizades. Sim. E aí eu queria te perguntar, o que mais você encontrou aí nos dados dessas pesquisas? Um outro ponto que eu achei muito interessante foi em relação às amizades masculinas. Que muitos deles, entre eles, não se sentiam satisfeitos dentro dessa dinâmica emocional. Mas em contrapartida, em relação a questões práticas, eles conseguiam se sentir satisfeitos, né? Em relação a questões como, por exemplo, atos de serviço, né? Vamos chamar assim. E aí, só que aí o ponto que veio, né? Na relação amizades homens com mulheres, muitas vezes eles ainda assim não se sentiam satisfeitos, mas não era por conta da relação em si, mas por conta do nível de abertura que se dava. Então, eles tinham essa inibição emocional que não permitia com que essa dinâmica dessa relação fluísse e eles pudessem ser acolhidos. Então, acho muito importante pensar assim, não só em relação aos recortes, né, de homens ou mulheres, mas em relação à abertura que a gente também está dando. Porque muitas vezes, Bia, eu fico pensando assim, a gente passa por momentos que fica assim, poxa, eu queria um ombro amigo, eu queria, né, eu queria ser acolhida, eu queria... uma sensação de acolhimento mesmo. Sim. Só que o quanto de abertura a gente dá, né, pra ter isso? O quanto que a gente se dispõe a falar, poxa, tô passando por uma situação aqui muito difícil, tipo, eu preciso de ajuda. Sim. Você pode me ajudar? Você pode... Sabe, essas coisas, assim, também são importantes pra gente poder se dar essa abertura pra esse amor, pra esse carinho também. Se pôr disponível, né? É isso. Só que eu acho que a gente tem muito medo de se colocar por conta das diversas decepções que podemos acabar vivenciando. E eu acho que isso conversa bastante com outro dado que você encontrou, que foi sobre como as mulheres, elas acabam também percebendo que nessas amizades entre mulheres, elas precisam ter menos autocontrole. Eu acho que esse espaço de performar, quando a gente aprende e desenvolve relações saudáveis, de vulnerabilidade, de autenticidade, a gente precisa performar menos. Então, o que será que o outro espera de mim? E, infelizmente, quando a gente está nesse espaço com homens, o que foi ensinado para nós mulheres é performar. E performar o que eles querem de nós. Como satisfazer esses homens, como ser uma mulher adequada na visão deles. E não verdadeiramente sermos quem somos. E aí eu acho que é interessante isso, porque esse autocontrole, então, precisa, esse automonitoramento, né, pode baixar. Sim. E a gente pode expressar mais livremente, espontaneamente, quem somos e o que estamos sentindo. Sim, total. E aí que eu acho que é um ponto, assim, crucial para relações mais satisfatórias, né? Sim. Que a gente se permite receber essa satisfação mesmo, emocional, e ofertar isso pro outro. Sim. E, bom... eu acho que é interessante isso que você falou, porque assim, quando a gente também se coloca mais à disposição para sermos quem somos, pensar menos em performar e etc. E aí, querendo ou não, sermos mais autênticas, a gente também consegue parar de ficar tão presa dentro dos pensamentos e podemos escutar mais aquela outra pessoa. Porque eu acho que quando a gente fica presa demais, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô caminhando de acordo com o script? E consegue ser quem a gente é, poder estar ali livremente, a gente também consegue fazer com que esse espaço permita que a outra pessoa também seja. Sim. Né? E aí... todo mundo baixa um pouco essa guarda e pode ser... acho que consegue demonstrar como está, assim. Sabe aquele silêncio que não é constrangedor? Eu acho que é difícil, né? Ter esses ambientes que a gente pode só estar ali... esse silêncio aqui é tranquilo, eu posso falar as coisas que eu sou, eu posso
tá com o rosto que eu tô, sem ter que ficar, tipo, será que eu tenho que estar sorrindo? Será que eu tô demonstrando isso? Será que eu tô demonstrando aquilo? Baixa um pouco essas barreiras, né? Porque, querendo ou não, Sim. eu acho essa questão das defesas, né? Que a gente aprende a criar, em algum momento podem se tornar essas barreiras, né? Pra gente alcançar o outro, alcançar a humanidade que existe em nós. Porque essa humanidade, muitas vezes, é o que une, né? O que vai criar esse vínculo, essa conexão, é o que permite esses afetos. Então, é algo muito importante, assim, da gente explorar mesmo esse lugar de sermos nós mesmas, com as nossas vulnerabilidades, porque a gente já aprendeu muito sobre como não colocar isso, como performar, que nem a Bia trouxe, assim, mas olhar pra dentro também é uma investigação importante. Sim, sim. Eu acho que quando a gente pode olhar pra dentro e ser honesta com a gente também pode acabar aprendendo a fazer isso com as outras pessoas, né? Sim. Por muito tempo, ao longo da minha vida, eu falava isso pra algumas amigas mulheres. Eu sempre tive muitas amigas mulheres, assim. Desde a escola era um grupo, tipo, de 10 amigas. Na faculdade também, era um grupo de amigas. Aí depois que eu me formei, a maioria, assim... Só teve um período que foi muito específico, foi no meu terceiro ano, que eu tive mais grupos de amigos. Foi quando eu conheci o Marcos. Mas tirando isso, assim, muito mulheres ao meu redor. E eu falava pra elas que eu tinha uma dificuldade muito grande, que eu tinha que ficar muito consciente, que da mesma maneira que eu me cobrava muito como mulher, porque... Enfim, a gente é ensinada isso, né? A sermos demais, a nunca errarmos. E o aprendizado enquanto aos homens eles estão aprendendo, é aquilo que a gente fala, assim, eles estão sempre em um processo, sempre se minimiza essa responsabilidade dos homens. E eu acabava praticando isso muito com amigas também. Então, da mesma forma que eu me cobrava muito, porque eu esperava muito de nós, porque eu acho que a gente, enfim, tem muito mais habilidades, recursos, eu confio muito mais em mulheres. Eu acho que isso também acabava sendo muito injusto com essas minhas amizades mulheres, assim, de... Tá, então as mulheres sempre têm que ser muito compreensivas, a gente sempre tem que estar ali bem, a gente nunca pode cometer um erro. E era complexo, assim, quando eu comecei a entender essa minha... que a gente tá falando, né, da humanidade, essa minha possibilidade, e as minhas amigas também faziam isso comigo, eu também fui vendo, pera, eu posso fazer isso com as outras pessoas também. Né? E essas pessoas, quando eu faço isso, não é porque ela errou uma vez e esse erro define ela. E esse erro e aí vira um ciclo. Quando eu faço isso com outra pessoa, eu consigo fazer isso comigo, né? Eu acho que a gente poder se ver mais dessa maneira como mulheres é fundamental, ainda mais quando a gente estava caminhando para na contramão disso, rivalidade. Daí a gente é incentivada a isso constantemente. É o que a gente sempre fala da rivalidade. Não só no meio amoroso, mas para tudo, né? Então, assim, eu tenho que aparentar estar melhor que a minha amiga, por quê? Eu tenho que estar sempre me comparando e achando que... E existe, comparação vai existir, né? Até divertidamente, ao invés de estar ali por algum motivo, porque é um sentimento válido e acontece. O ponto é, se isso se torna um padrão para minha dinâmica com as outras mulheres, quem está saindo beneficiado? É uma pergunta, assim, muito... Acho que instiga muito. Porque, no final das contas, é isso, né? Os homens saem ganhando quando a gente rivaliza entre nós. E, olha, assim, o quanto que... Nessa pesquisa, pelo menos, se mostrou o quanto que é importante, né? O quanto que a gente se satisfaz nessas relações. O quanto que a gente pode encontrar carinho, amor, acolhimento, pertencimento. São tantos sentimentos, assim, tantas coisas importantes pra gente se constituir também, que nem você trouxe, né, Bia? Tipo, você tinha essa questão, muitas vezes, de cobrar de si, acabar cobrando de outras mulheres, mas aí também outras mulheres te ajudaram nesse processo, né? De se construir e falar, olha, calma, tá tudo bem, um acolhimento, um abraço, uma coisa. Né, a gente se ajuda. Então, esse apoio é muito necessário, assim, e a gente tem muito que, acho que, desconstruir e reconstruir novos laços também nesse ambiente, porque é muito potente. Sim, e a gente vê, né, o quanto que, de modo geral, não só amizades entre mulheres, mas... Eu acho que o que a gente está trazendo aqui é para a gente questionar o tabu de mulheres entre si são tudo falsa, melhores amigos mesmo são com homens. Não, a gente tem dados que estão mostrando pelo contrário. Que as mulheres estão mais satisfeitas entre amizades entre mulheres e que os homens estão tendo menos satisfação com amizades. E aí, somando isso ao momento atual, que a gente está trazendo também, a gente apontou em outros episódios sobre amizades na vida adulta, por exemplo, que a amizade se torna um fator de proteção pra gente como mulher, né? E, assim, tem
longevidade, a gente já tá falando isso há tempos, né, questão de amizade matrimonial, mas para mulheres, relacionamento entre mulheres é um lugar de proteção. Eu acho que é muito válido a gente lembrar que nesse momento em que a gente pensou tanto sobre olhar pro vínculo amoroso, romântico, pensarmos em outras possibilidades. E aí teve um questionamento que eu fiz pra ti do Boy Sober, né? Tá, e agora? Você tem o que a gente vê aí como perspectiva? Tem esperança? Eu acho que a esperança é essa. Criarmos laços mais verdadeiros, fortalecermos essa nossa rede, porque aí a gente não se coloca em qualquer relacionamento só pra ter. Sim. A gente se sente, não, eu tô aqui como pessoas, eu me sinto bem, eu me sinto satisfeita das minhas relações. Eu escolho estar num novo relacionamento. Sim. Não é só aquele lugar de ser escolhida, né? Sim. É um lugar de escolha também. Exato. E esses dias eu tava até vendo no TikTok, achei muito interessante isso, que lá era uma moça, eu não vou lembrar o nome dela, mas... Enfim, se você viu esse TikTok, comenta aqui o arroba dela. Mas ela tava falando sobre isso, assim, e as tecnologias de gênero, mais uma vez, né? Esse lugar das mídias, dos filmes, das músicas. E o tanto que... Em desenhos, por exemplo, não se mostra amizades entre mulheres. Sim. Mostra muitas vezes rivalidade. Aí, já no lado dos homens, tem muito, né? O parceiro, o brother ali, que é muitas vezes a construção que é feita. Então, olhar também com certa crítica, né? Com esse lugar de reflexão mesmo sobre o que é passado pra gente. Porque também tem isso, né? A gente não pode... fingir como se não nos atravessasse, né, na nossa história. A gente tem uma bagagem que conta essa história que muitas vezes o amor romântico é o mais importante, não. Mas não quer dizer que a gente está fadado a isso. E a gente pode encontrar parcerias muito importantes e, assim, muito essenciais pra gente como um fator de proteção mesmo. Exato. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha feito sentido pra vocês. Aproveitem pra mandar a história de vocês pra estar no nosso próximo episódio, né? Então, novamente, @pod.mulherdevoz pra vocês mandarem a história de vocês ou no e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com. Ativa o sininho. Aproveitem para seguir a gente aqui, se vocês estiverem em algum stream de música, ou se inscrever no canal do YouTube. Compartilhem também com as outras mulheres, suas amigas mulheres, para ouvirem isso aqui. Comentem, enfim, esse espaço aqui é nosso. E se vocês tiverem outras sugestões de temas, mandem pra gente também. Né? É isso. Um beijo, tchau. Beijo. This my shit. All girls love me like this. She's the queen bee, the star.